Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conteúdo do vídeo de hoje, o assunto vai ser Ibovespa. Como é que está o preço-lucro do Ibovespa? O gráfico, eu vou mostrar esse gráfico bonitão que vocês vão pegar aqui logo logo. Inclusive eu já postei esse gráfico no nosso Telegram, é um gráfico que cuja fonte é economática. Então cada vez mais eu vou trazer dados, curiosidades da economática para vocês. Por quê? Porque tenho parceria lá com o TC, tá? E a economática foi comprada pelo TC. Então fiquem atentos aí, já ativem as notificações. E para você que já é inscrito há algum tempo, eu vou começar a trazer um pouco mais de curiosidade, esses gráficos com muita qualidade que a economática produz. Então a gente vai olhar sobre Ibovespa, preço-lucro, como é que está o desvio padrão, tanto para cima, um desvio padrão, com um desvio padrão para baixo. Nós hoje estamos negociando abaixo do desvio padrão negativo, pessoal, em relação à média, tá, do preço-lucro do Ibovespa. Inclusive estamos ali negociando nas mesmas faixas de 2016. Então é bem importante que a gente olhar para o valuation do Ibovespa. É isso que eu vou gerar de curiosidade para vocês, pessoal. Mas antes, passar aqui pelo disclaimer, tá? E eu começo o conteúdo dizendo para vocês, né? Cada vez mais também vou trazer aqui no canal, pessoal, que o Brunão apanha do CDI, muito provavelmente uma boa quantidade de vocês aí tá vendo a carteira, pelo menos nos últimos 12 a 24 meses apanhando do CDI. Brunão não é diferente, né? Então o CDI tá na casa dos 11 aqui, carteira previdenciária do Brunão tá na casa dos 7 e alguma cocita, né? Então, apanhando bastante, pessoal, mas não é porque eu apanho que eu deixo de gravar vídeos para vocês de várias empresas. Muitas delas, grande maioria, não tem posição. Então, ativem o sininho se você é novo no canal. Lá no final, considere se inscrever. Todo dia tem vídeo aqui para vocês, tá certo? O apoio do Telegram é para você que não recebe notificação do YouTube. De repente, aproveita o Telegram para receber mais fácil, né? Visualizar mais fácil quando eu posto os vídeos. Bom, agora vamos para o assunto, pessoal. Eu começo dizendo para vocês, é um bom momento para se investir em ações? É um bom momento para nós, pessoas físicas, comprarmos BOVA11, que é mais conectado ali com commodities? Tá, vamos lá. Esse gráfico aqui, o primeiro que eu compartilho com vocês, é o índice preço-lucro do Ibovespa nos últimos 12 meses. Tá certo? Então, essa é a ponderação. E aí o pessoal da economática faz o seguinte, né? Traça aqui um histórico desse preço-lucro acumulado, tá? De 2013, fevereiro de 2013 até fevereiro de 2023. Tá? Esse artigo foi publicado semana passada. Então, a gente está aí com um delay até o dia 10. Tá? Foi a oscilação aqui dos 8,64 que estamos hoje. 8,64 vezes é o preço-lucro do Ibovespa. E qual é o legal aqui, pessoal? A economática, em vermelho, ela coloca a média do preço-lucro de 2013 para cá, mais um desvio padrão para cima, mais um desvio padrão para baixo. Tá? Então, o desvio padrão para cima, ou seja, quando o Ibovespa está caro, certo? Em relação a esse estudo aqui, nós estamos falando, deixa eu até colocar de vermelho, que foi a cor que eles usaram aqui, nós estamos falando de um preço-lucro a 15 vezes, certo? O desvio padrão para baixo, pessoal, está na casa dos 9 alto 10, tá? Que foi inclusive ali onde a pandemia nos levou, tá? E agora, pessoal, por quê? Porque o preço das ações caíram e muitas delas estão tendo lucro via inflação nas alturas. Nós tivemos, então, o lucro subindo ou tendo uma manutenção importante, enquanto as ações caíram bastante, tá? Boa parte delas, pelo menos. E aí o preço-lucro desabou, tá? Porque o preço caiu e o lucro nem tanto. Tá? Então vejam a dinâmica de mercado psicológica clássica. Ibovespa é cíclico, tudo bem, a gente pode comentar mais sobre isso ao longo do vídeo. Mas o preço, a cotação varia muito mais do que os dividendos e do que o lucro, porque o próximo gráfico vai falar sobre dividend yield. Tá? Também nesse mesmo padrão aqui, desvio padrão para cima, desvio padrão para baixo. Tá? Os menores PLs, pessoal, da bolsa estão aqui na telinha. Marfrig, já postei vídeo para vocês, né? O PL atual é de 0,8, PL médio dos últimos 12 meses tem sido de 1,8 vezes, então está descontado em relação aos 12 meses e está descontado em relação à média histórica, se a gente pegar. Bradespar, Petrobras, pessoal, são empresas muito mais cíclicas, então tem que tomar cuidado com essas daqui, não que a Marfrig não seja, tá? Mas menos no caso aqui. Depois a gente vai para Pão de Açúcar, aqui sim eu vejo um desconto estrutural, tá? Porque não é uma companhia cíclica, né, aquele consumo não cíclico, certo? Então, Pão de Açúcar, sem dúvida nenhuma, né, o PL médio dos últimos 12 meses esteve em torno de 3,3 vezes, hoje negocia 2,9 vezes. Tá? Goal, Gerdau, Suzano também muito cíclicas, Gerdau de novo, Vale também. Então vejam que os menores PLs, pessoal, são perigosos, por quê? São aquelas empresas que se beneficiaram ou tendem a se beneficiar, né,
de um macro onde as commodities estão fortes, o nosso dólar há um tempo já está forte, então é importante a gente colocar dessa maneira, tá? Não tem nenhuma grande empresa que não é cíclica tirando o Pão de Açúcar, né? Que encabeça aqui os menores PLs, tá? E os maiores PLs, a gente vai para o lado oposto, né? Vai para o lado das companhias que, de fato, são recém-IPO, tecnologia, consumo, varejo. Então nós temos aqui o Shopping Iguatemi, Localweb, Alpargatas, são as companhias que o preço não caiu o suficiente, tá, para compensar a queda dos lucros. São as empresas que de fato sentiram o lucro cair. Tá? Aqui, tirando essa velha máxima, tem as empresas de valor. Tem algumas empresas de valor aqui. Quais são elas? Raia Drogasil e WEG. Não obstante, uma das melhores empresas nos últimos 10 anos. Tá? São belíssimas empresas, tanto a WEG como a Raia Drogasil. Redor, IPO recente, 3R, IPO recente. TOTUS, outra empresa de qualidade. Então são empresas que o mercado aceita pagar mais, certo? Porque a empresa entrega. Então são empresas que, apesar de estar aqui nos 10 maiores preços lucros, por exemplo, tá? Não é necessariamente a empresa estar cara, tá? Ou porque o lucro subiu bastante, ou porque tem um potencial de crescimento já com o lucro embutido, tá? Com realidade, como é o caso, por exemplo, da TOTUS e da própria Raia Drogasil. Tá? E aí a gente termina com Raízen IPO recente. Que curiosidade para vocês, mas eu quero dizer, sim, pessoal, estamos em um momento de extremo desconto. No valuation, a gente já está em 2016. Quando eu olho para gráfico, e eu sempre trago isso para vocês aqui, para quem acompanha há mais tempo, qual que é o gráfico macro que eu acompanho muito? Quem é meu aluno lá no Macro Trader, teve esse gráfico aqui de cabeçalho. Né? A gente começa o treinamento ajudando vocês a criarem esse gráfico, a estudarem esse gráfico, a terem insights em relação a esse gráfico. Que gráfico é esse, pessoal? Em vermelho, o Ibovespa. Em preto, o nosso cupom, a nossa Selic. Tá? As reuniões aqui movem a Selic para cima ou para baixo ou manutenção. Tá? Nós estamos em um período, tá, também que chega próximo ou já praticamente bate nas portas de 2015, 2016. Então, se no valuation estamos lá perto de 2015, 2016, também no ciclo de juros. Porque lá em 2015, 2016, quando a Dilma resolve combater a inflação, aí sim, subindo a taxa de juros, a inflação foi para 14,25, tivemos que subir a taxa de juros para caramba. E aí depois que subimos para chuchu, até os 14,25, houve a manutenção por um ano. Nós já estamos desde agosto com a manutenção em 13,75, um pouquinho abaixo daquele período de 2015, 2016. Como que a Bolsa oscilou durante 2010 a 2015, onde nós tivemos, naquele contexto, uma inflação um pouco mais baixa que a atual, mas ainda assim persistente, uma crise hídrica bem forte, e o governo soltando a mão, o Pombini, aqui o Tombini, não apertou os juros como o Roberto Campos, por exemplo, apertou os juros. Então nós tivemos ciclos de alta e baixa de juros. Vejam aqui, né? A Selic sobe, depois ela desce em 2012 na mão grande. Tá, aqui foi na mão grande, não foi porque a inflação estava arrefecendo, muito pelo contrário, crise hídrica, tá? E depois ela sobe para combater a tal inflação. Então nós ficamos numa gangorra da Selic. 2010 a 2015. Isso gera incerteza. Isso não é... a incerteza ela é gerada também porque não tem muita... Os investidores, os agentes econômicos não têm muita clareza se o governo está confiante na sua política econômica ou não. Vejam que é uma gangorra de juros e são cortes relevantes e altas relevantes. Então não é uma gangorra pequenininha. Os Estados Unidos, por exemplo, durante esse período, tiveram os seus juros estáveis. Tá? A Europa, juros estáveis, todos próximos de zero. E o Brasil ficou nessa oscilação bem grande. E ainda, infelizmente, em 2014, 15, queda forte nas commodities, o que culminou na nossa crise. Inflação alta e commodities em baixa. É o que a gente menos quer. Tá? É o medo do mercado financeiro. É esse tipo de cenário. Vejam que com a Selic oscilante, o Ibovespa, pessoal, também oscilou, mas oscilou com viés mais baixista. Tá? Aqui acompanhado pelas commodities. Tá? Então, se os juros, política monetária e fiscal não estavam muito certeiras, tá? O Ibovespa já andou de lado. Com as commodities, então, conseguiu fazer uma queda. Mesma coisa que nós estamos fazendo agora, pessoal. Só que esse ciclo de baixa aqui não necessariamente está acompanhado de queda expressiva das commodities. Legal? Esse ciclo de baixa se dá porque nós temos o juros subindo. Então eu marquei para vocês novembro de 2016 como muito importante porque nós tivemos os juros, o primeiro corte do Meireles, da taxa de juros. Quando o Meireles corta pela primeira vez aqui, ó, um pouquinho, olha o que o mercado já está fazendo. Já está indo para cima.
As commodities ajudaram, então foi uma tempestade perfeita ali. O que nós vamos ter agora, na minha opinião, para 2023? Nós vamos ter logo o corte desses juros, tá? Assim como o aumento, a primeira reunião que aumentou os juros, pessoal, veja que a primeira reunião que aumentou de 2 para 2,75, não me lembro, 2,50, tá? O Ibovespa até chegou a fazer uma máxima mais alta do que a anterior, mas foi na migué, foi mentira, né? Começou aqui a já ter um sinal claro de topo, por quê? Ciclo de juros. Então é muito importante, juros para cima, o ciclo, o Ibovespa tende a achar seu topo. Juros para baixo, começou de ciclo de corte, o Ibovespa tende a achar o seu fundo. Tá? A gente tem que saber nortear isso, por enquanto estamos nessa manutenção. O que eu vejo para frente? Commodities exponencializam, tá? A alta ou não do Ibovespa. Eu acho que o corte de juros vai gerar uma alta do Ibovespa, mas não vai ser exponencializada por uma super alta das commodities. Acho que as commodities tendem só a estabilizar, o que é ótimo. Tá? Por quê? Commodities estáveis a preços atuais, pessoal, a gente vai olhar para esse gráfico agora, que é muito legal também da Economática, que é o dividend yield médio dos últimos 12 meses. Então vamos lá, a gente vai pegar também o dividend yield do Ibovespa e o grande tchan aqui da Economática é que eles excluem Vale e Petrobras. Tá? O verdinho é excluindo Vale e Petrobras. Então o dividend yield do Ibovespa com Vale e Petrobras bateu quase 13% e agora está na casa dos 10%. Ou seja, bate inflação, mas não está batendo o CDI. Tá? O dividend yield, renda passiva, tá? Médio do Ibovespa como um todo. Agora, excluindo Vale e Petro, a gente aí sim tem um pouco mais real e está próximo aqui da inflação. Estamos com um dividend yield aí de 5,70 mais ou menos. Tá? A média do Ibovespa, pessoal, porém, está aqui, ó. Tá na casa. Média com, perdão, desvio padrão. A média está aqui em 4,5. Nós estamos em 5,5, 5,75 atual. Então a média está em 4,5 do Ibovespa. A média está aqui, ó. O desvio padrão mais um, né, para cima da média aqui, está em 6,75. O para baixo está em 2,75. Então nós estamos hoje no Ibovespa muito acima, muito por causa, e aqui está o estudo da Economática, da Petrobras e da Vale. Então a gente tem que saber que alguns indicadores são maravilhosos, pessoal, mas quem está empurrando esse indicador está aqui, ó, Petrobras, tá? Petrobras e a Vale também agora acabou de divulgar dividendos, então ela entraria aqui também, tá? Taesa com 16%. Depois nós temos Semig, Semin, Banco do Brasil, Energias do Brasil, Gerdau, Copel. Então, energia elétrica e exploração e refino de petróleo, também minérios metálicos. Tá? São 3 setores aqui representados como os principais pagadores de dividendos, mas o montante total, pessoal, é muito sensível a Petro e Vale ainda. Então, esse gráfico é muito importante. Tá? Sem Petro e Vale, o nosso dividend yield do Ibovespa está na casa dos 5,75. Um pouquinho só acima da média. Tá? Um pouquinho só acima da média. Então, o contexto macro foi muito importante, até por isso que eu resolvi fazer aquele curso para vocês, que está disponível ainda. Pessoal, quer receber esse gráfico da Economática? Eu sei que é um serviço muito caro. Eu disponibilizo, inclusive com o aval da própria Economática, no Telegram. Então, se você quiser, vai estar no primeiro comentário fixado aí o link do nosso Telegram, que é gratuito. Tá? O Ibovespa, o ciclo, então, pessoal, nós estamos caminhando, para finalizar o vídeo, né, de novo aqui, nós estamos caminhando por esse período, né, de incerteza muito mais conectado agora, né, de crescimento global, uma leve queda das commodities, mas principalmente, pessoal, juros. Tá? A gente está remediando nossa inflação, o que para nós não é novo. Agora, para o mundo, para os Estados Unidos é. Então, muito provavelmente, o S&P também vai lateralizar, pessoal. Porque os juros tendem a se manter mais alto por mais tempo por causa da inflação. Então, é esse período que nós estamos vivendo. Agora, dentro desse período, vocês podem perceber que a seta para baixo aqui é queda. Seta para cima é alta e baita de uma queda, baita de uma alta. Que quando a gente tira o zoom, né? E só, por exemplo, traça uma reta, né? Traça aqui algumas retas, a gente percebe que durante 2010 a 2014 aqui, andamos num caranguejo. Tá? É isso que eu imagino. Tá? É isso que eu imagino. E já estamos fazendo há um bom tempo. Ciclo de juros, de olho nas commodities, incertezas políticas, vamos olhar quais serão sanadas, quais não. Tá? Eu acho que logo, logo, a gente encara mais um ciclo de alta. Mas precisa, pessoal,
das commodities se manterem aquecidas, que eu acho que vai acontecer por causa desse novo mundo, né? Essa nova dinâmica geopolítica tende a inflacionar um pouquinho mais, porque a globalização deu uma diminuída, agora estamos indo para uma multi-globalização, isso tende a manter commodities aquecidas, mas essa política onshore, né? Vários países trazendo indústrias de volta para o seu país, isso demanda commodities para reconstruir, reindustrializar alguns campos. Isso deve manter commodities acesa e também a China voltando aí com tudo pós-política zero Covid. São argumentos possíveis e plausíveis, na minha opinião, para manter commodities alta. Não fazer máxima histórica 2021, não vamos, tá? Porque nenhum banco central ocidental está indo para o quantitative easing ou alguma política fiscal expansionista, muito pelo contrário, eles são contracionistas, mas há esse investimento em infraestrutura que vários países estão pelo menos colocando no seu guidance. Commodities, pessoal, aquecidas, não fazendo máximas históricas, mantenham o Ibovespa nesse caranguejo, entre 123 mil máxima, 93, 102, 101 mínima. Eu acho que é isso que a gente deve brigar, tá? E é esses os relatórios que eu passo para vocês, por exemplo, lá no TC. Qual que é o momento agora de investimento, pessoal? É hora de se investir em ações do Ibovespa? Para médio prazo em small caps, maravilhoso. Para longo prazo em small cap, excepcional, porque foram as que apanharam. Foram as que apanharam mais durante a queda aqui do Ibovespa por causa dos juros. Foram elas que performaram, que empurraram esse cara para baixo. Tá? E elas que ainda não se recuperaram, boa parte delas. Então, para esse segmento, sensacional, juros faz toda a diferença. Tá? Agora, para as commodities, pessoal, não vejo que o Ibovespa está barato. Não vejo que o Ibovespa está barato. Tá? Nem para as empresas de IPO recente, nem para Petro e Vale. Tá? Mais ou menos que justo ou até caro. Tá? Então, para o segmento de commodities, eu acho que não. Agora, para small caps, empresas conectadas à nossa economia aqui, que estão prestes a ver as condições financeiras melhorarem, porque a gente começou antes dos apertos, tá? Barabim, barabom. Para nós, aqui dentro, baita ano. Essa é a minha opinião. Deixe nos comentários a sua. Ficou até o final, pessoal? Deixe nos comentários. Fique até o final. Como que você está na sua carteira? Está apanhando igual a minha? E se você é novo, considere se inscrever agora no final. Gostou? Deixe seu like e ativa o sininho, pessoal. Certo? Eu sou Bruno Mazzoni. Seja bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.